deputado Capitão Wagner, você faz a sua participação e depois eu começo a entrevista com o deputado estadual Capitão Wagner, do PR, ao vivo aqui no Jornal da Clube. Bom dia, Jonas Melo. Notícias da Assembleia. Jonas Melo. Muito bom dia a você, Renato Abreu, bom dia ao Gilson Lima, bom dia ao Capitão Wagner e bom dia aos milhares de ouvintes que sintonizam o Jornal da Clube na manhã desta quinta-feira, 2 de abril de 2015, Renato. E durante a solenidade de entrega de 11 viaturas para o Corpo de Bombeiros, o governador anunciou ontem, quarta-feira, dia 1º de abril, no Palácio da Abolição, logo após a Semana Santa, Camilo enviará à Assembleia Legislativa um projeto de lei tratando sobre as promoções na Polícia Militar. Esse assunto você vai tratar já com o Capitão Wagner. Ele também comemorou, Renato, a redução de 31,4% nas mortes por causa violenta no Ceará em março com relação ao ano anterior. O ato de entrega das viaturas foi prestigiado pelo prefeito de Sobral, Clodovil Arruda do PT, e foi o ex-prefeito desse município, hoje deputado federal Leônidas Cristino do PROS. Na cerimônia, Sobral ganhou viatura e anunciou também que terá um helicóptero e também 11 equipes do raio. Portanto, o raio vai aumentar em vários municípios do Ceará. Mas vamos ouvir o que disse o governador Camilo Santana na reportagem do Jornal da Clube. Nós estamos entregando essas 11 viaturas para esses 5 municípios para melhorar a qualidade do trabalho de vocês que fazem parte do Corpo de Bombeiros. Tanto essa é uma entrega simbólica, um investimento de quase 5 milhões de reais feita pelo governo do estado. Quer dizer que eu estou muito estimulado, eu assumi um compromisso na minha campanha de que iria olhar com muito carinho e ia me dedicar muito a essa área da segurança pública. O governador Camilo Santana destacou que é determinação do governo do estado manter os investimentos em equipamentos e pessoas para qualificar a segurança pública no estado, mas ampliar as ações que garantem segurança e qualidade de vida. Nós estamos construindo, inclusive com a parceria do Fórum Nacional de Segurança Pública, com técnicos especialistas do Rio, de Minas Gerais, do Pernambuco, pessoas que contribuíram para ações que deram resultados positivos naqueles estados, para construir um pacto que nós estamos chamando de Pacto pelo Ceará Pacífico, e com algumas ações pilotos que vão acontecer em Fortaleza e na região norte e na região sul, inicialmente, nas áreas mais críticas, uma ação de integração de áreas do governo. Ou seja, nós estamos integrando as áreas do governo porque nós compreendemos que o problema da violência não é só o problema de polícia. Tem que estar envolvida a saúde, a educação, o esporte, a cultura, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, enfim. É essa ação que nós estamos desenhando para apresentar ao povo cearense e iniciarmos ações importantes, repito, em todo o estado do Ceará. E o secretário Delci Teixeira destaca que a participação do governador Camilo Santana na definição das ações de segurança pública que vão nortear a política de segurança. Uma das coisas mais importantes foi exatamente o que a liderança maior do Estado, do Executivo, faz, é ir até a tropa, fazer com que a tropa se sinta parte deste processo, do oficial comandante ao último soldado. Também tenha a noção de que tem a responsabilidade de apresentar esses resultados. Isso é muito importante. O governador quer saber o que estamos fazendo, participa conosco da avaliação dos resultados que são apresentados e certamente faz cobranças para com a secretaria e faz cobranças do alto de uma autoridade de quem fornece, de quem nos dá os recursos para trabalhar. Então essa autoridade certamente é uma autoridade moral, além da autoridade de ser o governador, que lhe permite fazer exigências, cobrar resultados, porque nos oferece aquilo que nós pedimos. Renato, quem manda aqui um WhatsApp para mim é o Denísio Pinheiro, Renato. Um abraço para ele. O senador está ouvindo o programa e manda um abraço aí para o Capitão Wagner. O senador Tarcísio Sati, ele vai comandar logo hoje, a partir das 10 horas, quinta-feira, a solenidade de entrega da expansão do Shopping Iguatemi em Fortaleza. O evento promete ser
um dos mais concorridos, Renato. Entre convidados, o governador Camilo Santana e o prefeito de Fortaleza, além de importantes lideranças empresariais do estado, como Ivin Dias Branco e outras autoridades do comércio. Tá bonito o Iguatemi, ficou bonito. Verdade. Renato, dia 13 de abril, Fortaleza completa 289 anos, mas infelizmente não temos nada para comemorar. A cidade está esculhambada. É muito grande, a capital está tomada pelo lixo, buracos, falta de medicamento em quase todos os 90 postos de saúde, salários atrasados, uma tal de RPA que o capitão vai já explicar sobre isso aí, a iluminação pública que está um verdadeiro descaso, as ruas todas comprometidas com assaltos e a dificuldade das pessoas transitarem o direito de ir e vir, e está com dificuldade, Renato. Mas, para concluir o nosso trabalho, Renato, dizer a você que o Grupo OAS, em complemento à sua matéria, está vendendo sua participação nos 3 estados de futebol que opera e tem como objetivo negociar com empresas estrangeiras. A OAS Arenas, braço do grupo que administra a Fonte Nova em parceria com a Odebrecht, em Salvador, a Arena das Dunas, em Natal, e o estádio do Grêmio, em Porto Alegre. Iniciou prospecção de possíveis interessados há alguns meses, antes mesmo do grupo anunciar, portanto, na última terça-feira, dia 31 de março, que entrou em pedido de recuperação judicial. Ou seja, a OAS está quebrada. Ela está entrando, essa recuperação é para ela tentar evitar falência. Exatamente, com dívida de 9 bilhões e 200 milhões de reais e com seus principais executivos presos na Operação Lava Jato, que investiga aí um grande esquema de lavagem e desvio de dinheiro envolvendo a Petrobras. Grandes empreiteiras do país e políticos estão atrás das grades. Como eu falei, o Grupo OAS colocou à venda sua participação em empresas para pagar ao menos parte do que deve. Essa é a informação, Renato. Ok. E olha, essa é a última. Os ovos de Páscoa do ex-deputado federal Henrique Eduardo Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte, que seria a nomeação prevista desde ontem até amanhã de hoje, é dúvida ainda. Parece que curaram. A presidenta Dilma Rousseff jogou o problema para cima do presidente do Senado, Renan Calheiros, que não tem o menor interesse no assunto. Portanto, quem continua no Ministério do Turismo é Vinícius Lage. Henrique Eduardo Alves está sendo humilhado. E aí eu termino com aquela máxima. E vamos concluir a nossa participação, Renato, com essa máxima. Já dizia o velho Luiz Inácio Lula da Silva, quando o sujeito está fora do poder, nem o vento bate nas costas. Jonas Melo, repórter da Clube. Jornal da Clube, ligando todo o Brasil com a notícia. Renato Abreu. E foi, o Lula disse isso. O Lula parece que nunca saiu do poder, porque ele vive se metendo no governo e nomeia ministro, indica ministro, e reúne com ministro, reúne. Eu acho que a presidente Dilma devia nomear o Lula para algum cargo do governo federal. Bota o Lula aí na Casa Civil, presidente. Bota logo, tira o mercado dele, bota ele na Casa Civil. Tá aí, Lula, toca logo, tu não quer mandar? Então manda logo. Porque eu nunca vi um negócio tão esculhambado como esse. Um ex-presidente que não entende o papel de ex-presidente. Não fica naquela postura de estadista, não é? De ser assim uma espécie de reserva do país, como deve ser um ex-presidente. Nos Estados Unidos, os ex-presidentes viram uma espécie de instituição nacional americana. O Bill Clinton, o Bush, o Jim Carter, os grandes. Aqui o Lula fica de palanque, fazendo zoada aí, não diz coisa com coisa. Eu nunca vi um negócio desse. 7h19. Eu já estou aqui com o deputado estadual, o campeão de votos, o capitão Wagner, está aqui comigo. Entrevista Clube. Bom dia, capitão Wagner. Prazer tê-lo aqui. Obrigado por ter vindo ao programa. Bom dia, Renato. Bom dia, amigo Jonas. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube. É um prazer estar aqui para discutir aí essas informações que o nosso amigo Jonas nos traz. Ontem, Renato, à noite, eu recebi um convite de alguns servidores do Frotinha do Antônio Bezerra para visitar a instituição. Eu cheguei lá por volta de 7h30 da noite. Frotinha de Antônio Bezerra. Fica onde? Fica ali próximo ao quartel do Antônio Bezerra, ali perto na Misterral. Certo. E eu tive o desprazer de chegar às 7h30, às 19h30 e encontrar o hospital completamente abandonado, né? Os servidores falando, como citou meu amigo Jonas aí, do atraso dos salários, o pessoal que recebe por RPA, para quem não sabe, é o recibo de pagamento autônomo. É uma forma arcaica. Parece que lá no Frotinha, aqui em Fortaleza, na saúde, o pessoal ainda está na idade da pedra. Não quer dizer que não chegou à modernidade. Não respeitam a CLT. Eu até acho esquisito e vou de novo denunciar o Ministério do Trabalho, porque essa forma de contratação, algumas pessoas estão há 19 anos essa forma de contratação, há de se registrar que não é uma coisa nova, mas há 19 anos trabalhando sem receber 13º, sem receber férias, sem receber FGTS. É quase
direito a nada. Um negócio desse. É uma escravidão. E quer dizer que são funcionários terceirizados da prefeitura. Não chega nem a ser terceirizado, porque se fosse terceirizado tinha direito a tudo isso que a gente falou, né? E não tem direito nem a férias, a 13º, não tem direito a vale transporte, sequer, Renato, sequer a vale transporte, nem a vale refeição, essas pessoas têm direito. Então a gente fica assustado, afinal de contas o prefeito, que é médico, se elegeu com a bandeira de resolver o problema da saúde e o hospital estava entregue às baratas. Eu me lembro bem, a bandeira não só resolver, mas fazer bem feito. Fazer bem feito, o hospital completamente abandonado, Renato, sem médicos, sem medicamentos, sem cadeira de roda sequer para atender as pessoas. A gente via lá as pessoas chegando e ao mesmo tempo esperando a ambulância para levar para o JF. Tinha uma senhora lá que chegou 1h da tarde com um corte no pé, como havia possibilidade de ter atingido o tendão, ela não foi atendida, Antônio Bezerra estava lá. 19h30, desde uma hora que ela esperava uma ambulância. Eu saí de lá, ela não tinha sido ainda levada para o JF. Então, a gente vê o descaso, né, com a questão da saúde. E se o senhor for nos postos, deputado, aqui, se eu ligar aqui os telefones, o senhor vai ouvir o que é que o povo diz dos postos de saúde do município de Fortaleza. Essa semana o Ministério Público tomou uma atitude louvável, né? A Isabel Porto, a promotora, que é muito preocupada com essa questão, passou a visitar os postos de saúde e com certeza ao final dessas visitas ela vai ter um relatório de muitas denúncias. Afinal de contas, esses postos foram reformados, mas muitos deles já foram reformados, o prédio está completamente danificada, não sei que tipo de reforma é essa. Eu acho que é a mesma reforma que foi feita lá na pista de skate lá do Cuiçara. Já tá reforma. É igual as estradas que já tá o asfalto sorrisal das estradas. Isso, pelo amor de Deus. Eu também viajei para Paracuru esses dias e peguei a estrada ali, a CE, que foi duplicada, né? A CE é muito bonita e foi entregue há menos de 6 meses. E no comecinho ali do Icaraí, aliás, da Calcaia, a gente já vê a obra completamente danificada, muitos buracos na pista. Absurdo. Por isso que a gente chama de asfalto sorrisal. E não é mais só asfalto não, viu, Renato? Porque a pista de skates que foi construída lá no Corinthians Ceará, ela simplesmente desmanchou no último sábado com a chuva. Foi, caiu a arquibancada, eu disse isso aqui. Caiu a base da pista. A prefeitura nem inaugurou, a obra já se acabou. Como é que pode? Imagine, Renato, se os jovens estivessem ali utilizando aquela arquibancada, né, para assistir essas manobras de skate, o que teria ocorrido? Então a gente fica muito preocupado com essa questão. Eu acho que o prefeito ele tem que sentar com a sua equipe, ele tem que tomar uma atitude, porque afinal de contas falta 1 ano e meio só para a eleição. Acho que ele vai querer se reeleger e se continuar do jeito que está vai ficar muito difícil para ele. Mas quem define a reeleição é o povo. Com certeza. Não é a vontade do gestor. Agora, deputado, ontem eu conversava com uma procuradora do Ministério Público do Estado do Ceará. O Ministério Público lançou o programa MP Eduque. É um programa interessante que ele está acompanhando e fiscalizando a questão da educação básica no Estado do Ceará. Todos os municípios, inclusive Fortaleza. A cidade de Fortaleza, ela foi dividida, foi mapeada e os promotores estão visitando algumas escolas. Olha, o relato que foi feito por esta promotora de escolas em Fortaleza, e a prefeitura já foi oficiada. Com essas chuvas, deputado, a situação tem escolas que não tem condição de ser nem, assim, digamos assim, depósito. Quando chove e tem goteira, vazamento, umidade, aí cria fungos dentro da escola. Fungos, que isso é impróprio para a saúde dos professores, dos funcionários, das crianças que vão assistir a aula. Ficar respirando aquele fungo, aquilo dá alergia, aquilo pode dar outros problemas. Quer dizer, esse relatório está sendo feito pelo Ministério Público para exigir imediata ação da Prefeitura Municipal de Fortaleza em algumas escolas do município, que pode ser tudo, menos escola. Renato, essa semana a população brasileira está aí nas redes sociais comemorando a aprovação na CCJ da Câmara da redução da maioridade penal. Isso. Na verdade, eu queria esclarecer para o cidadão que eu sou totalmente a favor dessa redução, mas que a redução por si só ela não vai gerar a redução da criminalidade. A gente tem um exemplo muito palpável, que é o município de Diadema. O município de Diadema aprovou legislações rígidas e passou a ter fiscalização e execução de atividades por parte da prefeitura, que fez com que o município reduzisse 90% da criminalidade. Então não adianta a gente reduzir a maioridade penal se a gente não ofertar saúde de qualidade para esses jovens, se a gente não tiver uma reforma do nosso sistema penitenciário, que hoje não aceita, não tem mais como receber presos em virtude da superlotação, se a gente não tiver uma qualificação desses presos, em vez de estar aprovando lei para os presos lerem
serem livres e ter redução da pena, nós temos que aprovar leis para fazer os presos trabalharem dentro dos presídios, facilitar as empresas se instalarem dentro dos presídios para que esses presos possam produzir e quando saírem do presídio eles tenham uma profissão para se ressocializar, para se inserir na sociedade. Então esperamos, né, que o governo municipal, o governo estadual e o governo federal possam adotar medidas que possam realmente reduzir essa criminalidade. Infelizmente, o governo federal vem de mal a pior, né? A presidente Dilma... E a pesquisa que eu dei hoje. A presidente bateu no fundo do poço numa rejeição igual a do Sarney. Isso é reflexo do calote eleitoral, Renato. Eu acho que a população não estaria tão revoltada assim se o discurso da Dilma durante a campanha fosse um discurso mais comedido, né, de falar verdadeiro, da necessidade do ajuste fiscal, de falar que realmente o país estava numa situação econômica difícil. Aí vem a presidente Dilma na campanha dizer que não tinha nada demais, que a situação econômica do país era estável, que estava tudo ok e não precisava de ajuste fiscal. Aí vem com o ajuste fiscal, a gasolina está aí a quase R$4, o cidadão chega no posto, toma um susto, ninguém vai conseguir mais andar de carro no nosso país, porque infelizmente a gasolina está nessas condições. Aí vem aumento na conta de energia, vem reajuste em tudo, a inflação, uma das maiores dos últimos anos, então fica muito difícil a presidente resgatar a credibilidade quando ela não tem coerência com o seu mandato. Ela mesma não respeita o que ela prometeu durante a campanha e passou a enganar o povo e por isso essa rejeição tão grande. Olha, o senhor está dizendo uma verdade tão grande. O documento, se as pessoas não se lembram, durante a campanha eleitoral, a campanha da presidente Dilma lançou um documento chamado Mais Mudanças, Mais Futuro. Esse era o nome do documento. Veja bem, no documento Mais Mudanças, Mais Futuros, que depois que a gente analisa, a gente vai ver, isso é uma piada, né? Ele começa fazendo loas aos 12 anos de governo do PT, que segundo o documento, abre aspas, palavra lá, fizeram uma revolução pacífica. Olha o que está dito lá. O mais amplo e vigoroso processo de mudança na história do Brasil. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo, com os maiores índices de homicídio, tráfico de droga, tráfico de armas. Mas o documento do governo da Dilma diz que o Brasil passou a ser uma revolução pacífica. Lá na frente, o documento da presidente diz que agora, desse novo governo, vai inaugurar um novo ciclo de mudanças, e aí começa o engodo, para superar problemas estruturais e seculares, aí estão culpando até o Pedro Álvares Cabral, que ainda impedem o desenvolvimento pleno do país. Aí lá na frente, o documento Mais Mudanças, Mais Futuro diz que esse novo ciclo estará assentado nos pilares básicos do modelo, a solidez econômica e a amplitude das políticas sociais e na competitividade produtiva. Aí eu quero aqui a sua opinião, porque aqui é a mais deslavada mentira que veio no documento Mais Mudanças, Mais Futuro, que garantiu a eleição da Dilma. Aí diz assim, abre aspas, os governos Lula e Dilma não se furtaram, e aí usa até uma palavra mal colocada, furtaram, não se furtaram um só momento do desafio e ao desafio de enfrentar e garantir segurança ao povo brasileiro. Aí, capitão Wagner, aí isso aqui é a maior deslavada, porque nunca um governo foi tão desidioso com a segurança pública do que o governo do Lula e o governo da Dilma. Porque não há um plano nacional de segurança pública. O Bertrome, eu estava vendo uma reportagem especial sobre os 10 anos, 15 anos das UPPs do Rio, programa, e o Bertrame diz, olha, o programa tem ajuste, agora é preciso considerar que nosso país não tem uma política de enfrentamento ao tráfico de drogas e ao tráfico de armas. Vem tudo aqui para o Morro do Rio de Janeiro, para cima da Polícia Militar. Cadê a nossa política de fronteiras, que o governo federal não faz? Cadê o Plano Nacional de Segurança Pública, que esse governo não faz e nem fez? Então, você botar num papel, dizer que o governo do Lula e da Dilma em nenhum momento se furtaram a enfrentar o desafio de garantir segurança pública. Renato, nós estamos numa crise nacional de segurança pública, culpa destes governos. Deixa eu lhe dizer, além dessa questão da fronteira que você tocou no ponto crucial, né, o aumento do tráfico de armas e drogas no país tem muito a ver com a maneira como o governo do PT tem gerido as nossas fronteiras. Eu escutei até um relato de um general das Forças Armadas, um general do Exército, que me pedia até socorro, que ele dizia, Wagner, temos quartéis do Exército nas fronteiras,
com os demais países, mas para que nós possamos abordar um indivíduo na fronteira, a necessidade que a presidente baixe um decreto para autorizar a gente realizar uma abordagem. Então o bandido passa de um lado para o outro e a gente não pode abordar porque a gente não tem poder de polícia. Então desse jeito realmente fica muito difícil. E outra observação importante, quando você fala de segurança, né? Eu acho que o PT ele tem que selecionar melhor seus quadros. Nos últimos dias a gente tem visto um prefeito do PT foi preso em flagrante lá no Rio de Janeiro, recebendo uma propina de R$100 mil, e aqui no Ceará uma vereadora do PT, melhor dizendo, estava envolvida em assaltos lá na região de Salitre. A vereadora estava financiando assalto, comprando arma para os bandidos assaltarem. Então, tá feia, o tesoureiro do PT atolado na roubalheira. Sem falar dos que foram presos, né?